Olá, empreendedora, seja muito bem-vinda. Hoje, no nosso quarto passo vendedor, eu vou te ensinar a aumentar o engajamento do seu Instagram. E antes de te ensinar exatamente o que você fazer para aumentar esse engajamento, quero que você tenha muito claro na sua mente o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre engajar, não é para a gente pensar numa métrica do ego, ou seja, não é para você olhar aqueles números e ficar achando, nossa, como eu sou legal, que bacana. Não é só para a gente poder usar esses números a nosso favor nesse sentido. O mais importante de engajar é a gente saber que o nosso conteúdo está sendo interessante, está fazendo sentido para aquelas pessoas que chegam até o nosso perfil, tá? E aí, necessariamente, o engajamento vai gerar credibilidade, confiança, autoridade, venda. Então, o engajar é um primeiro passo, um primeiro sinal de que você está fazendo a coisa corretamente, tá? Em engajamento, quando a gente fala sobre isso, né? A gente fala muito, mas às vezes não temos o conceito claro na nossa cabeça. Então, eu quero que você saiba exatamente o que é. Toda vez que a gente fala de engajamento, nós nos referimos à interação do público com o nosso perfil. Então, comentários, curtidas, salvamentos, quando a gente tem aqueles reposts, tudo isso é engajamento. Engajamento é diferente, tá? De alcance. Alcance, já viu lá quando você entra nos insights e tem lá alcance? Alcance é o número de contas individuais que acessam o seu perfil, tá? Que também é diferente daquilo que a gente chama de impressão. Quando você olha, tem o alcance, pessoas que acessam o seu perfil, e tem também as impressões. Impressões é o número de vezes que a sua postagem é visualizada ou acessada por outras contas. É legal você ter isso em mente, porque assim você consegue ler de forma mais assertiva os insights ali da sua conta quando você vai ali visualizar tudo isso, tá? É uma forma de você medir se o seu engajamento está sendo legal, mas para você ler, você tem que saber o que significa, né? Então, só reforçando, engajamento é a interação das pessoas com o seu perfil, seja por meio de curtidas, comentários, postagens, repostagens, likes, salvamentos. Alcance é o número de contas individuais que acessam o seu perfil. E impressões é a quantidade de vezes que a sua postagem é acessada ou visualizada por outros perfis. Show? Além disso, tem algo que é importante que você saiba também, tá? Falando de engajamento, o objetivo do feed, dos stories, das lives, dos reels, também é diferente, tá? Quando a gente coloca as coisas no nosso feed, o nosso objetivo é atrair novos seguidores. Por quê? Quando uma pessoa entra no nosso perfil, aquela pessoa que ainda não nos segue, tá? Normalmente ela observa as 12 primeiras postagens que estão ali, tá? Então o feed, quando ela olha, é aquele momento em que ela vai decidir se ela fica naquele perfil ou se ela sai, tá? E se a pessoa não quiser ficar no seu perfil, não se sinta mal, tá? O mais importante é que aquelas pessoas que decidam ficar no seu perfil sejam pessoas que façam sentido para o seu objetivo. Então, no meu caso, tá? Eu trabalho com empreendedores. Eu ensino empreendedores a terem mais autoconfiança, a venderem mais. Eu trabalho cursos, mentorias, eventos para empreendedores. Então, é interessante que o meu perfil seja seguido por empreendedores. Suponhamos que chegue lá, sei lá, um vereador e ele vai olhar e o meu feed talvez não vai se interessar e tá tudo certo. Então, mais uma vez, não se apegue tanto às métricas do ego, se apegue mais na qualidade das pessoas que vão ficar ali na sua página. Mas é claro, a nossa casa tem que estar arrumada, então o nosso feed tem que estar organizado para que quando a pessoa chegue ali, ela, sendo uma cliente em potencial, ela se interesse por ficar conosco, tá? Mas feed é para isso, para atrair seguidores. Já os stories, eles servem para fidelizar aqueles seguidores que já seguem o seu perfil. É por isso que ali a gente compartilha, às vezes, o que está acontecendo no nosso dia, a gente compartilha talvez algo particular, ali um desafio que a gente superou. É ali que a gente faz as nossas atividades de venda e tudo, a gente foca bastante nos stories, porque ali os stories eles são de pessoas que já estão conosco. Então, a chance de conversão, de engajamento, ali é bastante bacana, tá? Os Reels também servem para atrair seguidores. Eu gosto bastante do Reels, por quê?
Quando a gente faz uma postagem no feed, ela dura ali mais ou menos meia hora. Ela é distribuída por pelo menos por aproximadamente 30 minutos depois da postagem. Lembra que a gente até conversou que é legal que você esteja presente na rede social no momento que faz a postagem? É também esse um dos objetivos, para que você aproveite esse momento ali que o seu post está sendo distribuído para você interagir com quem interagir com você, tá? Já os Reels atraem novos seguidores e eles têm uma vantagem. Você pode postar um Reels hoje e ele pode viralizar daqui a um mês, porque ele não tem esse tempo de distribuição, tá? Então é bem bacana. E também as lives. Qual que é o objetivo das lives? Em geral, a gente faz lives para a gente ter uma conexão maior com a nossa audiência, tá? E para a gente mostrar a nossa autoridade. Então, vamos supor que eu, Mari, vou fazer uma live para falar sobre três técnicas para você aumentar a sua autoconfiança na hora de gravar um vídeo. E aí eu vou trazer as técnicas, vou falar sobre as minhas fontes de estudo, e isso vai mostrar a minha autoridade nesse assunto para minha seguidora. Você pode fazer uma live também com um outro profissional, é bem bacana mesclar audiência, com esse objetivo, mostrar a autoridade e se conectar com a sua audiência, dar um momento para ela tirar dúvidas e tudo mais. Mas também as lives podem ter um propósito, por exemplo, de vendas, é aquilo que a gente chama de live shop, ou seja, você faz aquela venda com o objetivo de vender o produto, anunciar uma promoção. É bem bacana para quem tem produtos mesmo, né, e não serviços. Vamos supor que você tem lá a perfumaria, vou usar aquele exemplo que eu já tinha dado. Você faz uma live shop para fazer um lançamento de uma coleção, ou você que tem vestuário, então é bem bacana também fazer nesse sentido. E agora falando do engajamento em si, agora que você já entendeu esses conceitos, como tudo, tá, empreendedora, a gente, claro que tem que seguir a nossa intuição, a gente tem que fazer muito aquelas coisas que a gente sente, né? Mas como tudo no empreendedorismo, nós devemos usar técnica para alcançar os nossos objetivos. O que que eu quero dizer com isso? Você pode fazer um post no seu feed, fazer um stories, ou um reels, ou uma live totalmente desinteressada, sem intencionalidade, e isso gerar um super engajamento. Claro que é possível. Ah, você postou um reels lá super engraçado, ele engajou pra caramba. Ou você tava num dia mal, abriu seu stories, abriu seu coração assim, falou tudo, e aí deu um super engajamento. É claro que é possível fazer isso. Inclusive, eu te recomendo que, se você tiver esse sentimento, assim, essa vontade, não fique sempre apegada à técnica em si. Sentiu vontade, tá no flow? Vai e coloca o que está no seu coração, tá? Não estou te desencorajando a fazer isso. Mas aqui o que eu quero que você saiba é, naqueles dias em que não tem flow, que não tem criatividade, não tem nada, a técnica está aí para ser usada a nosso favor. E é inclusive isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Quero compartilhar com vocês uma técnica que eu tenho usado e que tem funcionado super bem no meu Instagram. Você pode fazer exatamente o que eu vou falar aqui com você, mas eu quero não só que você aplique esse formato que eu vou compartilhar, mas que esse formato sirva para abrir a sua mente para possibilidades, tá? Tipo assim, nossa, Mari, eu não tinha pensado sobre essa possibilidade. Vou explorar aqui, vou brincar um pouquinho com essas ideias para aumentar o meu engajamento. Ok? Essa é a ideia. Mas então vamos para a minha técnica ipsis literis, digamos assim, né? Para você copiar e colar aí no seu Instagram e aumentar o seu engajamento. Essa minha técnica, ela é dividida em 3 etapas, tá? Como que funciona a primeira etapa? Na primeira etapa, você vai escolher uma dor ou desejo da sua cliente ideal. Mari, não sei dores ou desejos da minha cliente ideal. Nas aulas anteriores, lembra que eu falei sobre a questão da pesquisa? Você pode fazer daquela forma como eu te expliquei, mas também dos passos vendedores que a gente vai fazer, em breve eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas pega, por exemplo, aquelas enquetes que eu sugeri do material de apoio, aplica e descobre uma dor ou desejo da sua cliente ideal, tá? Uma muito comum da minha cliente ideal é vergonha de gravar conteúdo, tá? Então, a minha cliente ideal tem como uma dor constante vergonha de gravar conteúdo. Então, eu vou escolher essa dor, que é um exemplo que eu vou dar para vocês, e aí eu vou fazer uma sequência nos stories com storytelling.
Mário, o que que é storytelling? Não se preocupe, eu deixei na aula bônus um conteúdo completo sobre storytelling. Mas só para você já se inteirar sobre o assunto. Storytelling nada mais é do que você contar uma história para você ter a atenção da pessoa que vai estar ali convivendo com você, ou do seu seguidor, no caso, né? Então vamos supor que eu vou falar sobre a questão da vergonha de gravar stories. Então eu vou começar alguma coisa assim. Eu já tive muita vergonha de gravar vídeos. Eu ficava preocupada com os meus parentes que estavam me assistindo, tinha medo de ser criticada, achava que minha voz estava feia, que o meu cabelo não estava legal, sempre recomeçava e acabando nunca gravando. Quando eu conto uma história assim, algo que é corriqueiro, verdadeiro, eu vou gerar um interesse dessa pessoa de continuar ali ouvindo para saber o final da história, certo? Isso é o storytelling. Então eu abro essa sequência contando um pouco de história relacionada a esse meu assunto. Aí eu abro essa caixinha de perguntas. Então, assim, você já teve vergonha de gravar vídeo? Isso é algo que acontece com você? O que tem te impedido de gravar vídeos? Eu faço uma pergunta aberta, tá? E deixo as seguidoras responderem. Então, a primeira etapa é: eu escolho uma dor ou um desejo da minha cliente ideal, faço uma sequência de stories com storytelling, ou seja, conto uma história relacionada a esse tema e abro uma caixinha perguntando algo abertamente para as minhas seguidoras e deixo essa caixinha aberta ali nos meus stories. Esse é o primeiro ponto, ok? Só beber uma aguinha aqui, peraí. Fiz isso. Ainda nessa primeira etapa, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu feed e eu vou fazer um post bem simples falando o que que está acontecendo ali nos meus stories e chamando a pessoa para ir lá assistir. Então, exemplo, você empreendedora que tem vergonha de gravar vídeo, corre nos stories porque lá tem solução para você. Algo bem assim, bem simples, mas com o objetivo de fazer quem está no feed subir para os stories. Essa é a ideia. Uma coisa legal também que eu sempre sugiro é que você pense em algo especial para aquelas pessoas que vão responder a sua caixinha. Então, um exemplo, tá? Faço essa postagem simples falando que tem a solução para elas sobre como perder a vergonha de gravar vídeos e falo assim: e as 10 primeiras que responderem a caixinha vão ter surpresa. Algo nesse sentido. E o que que pode ser essa surpresa? Essa surpresa pode ser um áudio meu falando algo específico sobre o assunto dela no direct. Pode ser ela ter acesso a um e-book meu. Você pode trazer algo especial aí relacionado ao seu nicho, com o objetivo de incentivar essa seguidora a responder a sua caixinha. Sabe por que que é interessante você aplicar isso e chamar a atenção dela para responder? Porque pensa no seu caso, tá? Nós que somos empreendedoras, a gente está na correria, a gente está ali no Instagram, assim, com o nosso tempo normalmente cronometrado, porque a gente tem que fazer as nossas ações. Mesmo que a gente veja, às vezes, uma caixinha de perguntas interessante e tudo, talvez a gente não pare para responder, a não ser que a gente tenha um incentivo maior. Então, eu gosto de trazer essa condição especial para quem responde, para fomentar essas respostas, tá? E aí, você fez isso. Antes de seguir para a segunda etapa, uma coisa que eu quero te dizer. Talvez você possa pensar o seguinte: Mari, nem eu fazendo isso as pessoas respondem as minhas caixinhas. Já cansei, estou frustrada, pensei em desistir. O que eu quero dizer para você, tá? A gente tem amigos é para isso. Então, se você estiver nessa jornada, pede para 5 amigas. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Pede para 5 amigas. Fala assim, amiga, é o seguinte, eu estou fazendo uma estratégia aqui no meu Instagram e eu preciso de respostas nessa minha caixinha. Você pode, por favor, responder para mim? Já manda até o link para ela dos stories. Pede para elas, ou, por exemplo, se você está lá no grupo do Ousadas e Prósperas, no grupo do nosso próprio, das nossas próprias alunas, pede por quê? As pessoas fazem quando você pede, tá? E eu não sou muito a favor de você responder suas próprias caixinhas, porque a ideia é que você tenha conteúdos diferentes daqueles que estão na sua mente. Então, comece fazendo dessa forma, pedindo às pessoas para te darem essa força e não pare, porque você vai ver, eu garanto, tá? Vai por mim. Você continuando, você persistindo nesse formato, depois as pessoas vêm e começam a responder. Então, fica tranquilo, tá? Faz parte do processo também, tá? Beleza.
Fiz isso, tive as respostas. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um print nessas respostas, de preferência ocultando o nome da pessoa, para resguardar mesmo a intimidade delas, a não ser que você peça autorização e tenha essa autorização para postar com o nome. Você pega e reposta essas respostas ali nos seus stories e interage com a sua audiência. Então, um exemplo, tá? Suponhamos que uma das respostas que eu recebi lá na minha caixinha que perguntou assim: o que te impede de gravar vídeos? Suponha que uma das respostas foi a seguinte, que eu recebo muito ela. Tenho vergonha porque os meus familiares me seguem. E aí eu reposto essa resposta que eu recebi e faço uma interação com a minha audiência, do tipo, você deixa de gravar vídeos por vergonha dos seus familiares? Sim ou não? Eu reposto a resposta da pessoa e ainda gero uma enquete, uma nova interação com as pessoas ali, perguntando a opinião delas. E aí, o que que eu vou fazer? Essas pessoas que vão responder ali na minha enquete, eu vou também interagindo com elas e gerando todo esse movimento de interação, tá? Serve também para eu fazer o quê? Minha lista de dores e desejos, porque, por exemplo, quando a pessoa fala, eu tenho vergonha por causa dos meus familiares, eu pergunto, mas o que acontece? A sua mãe, é o seu pai? Já teve algum episódio assim que te deixou marcada? Eu vou conversando, pesquisando com a minha cliente, entende? Fechou. Tá. Interagi com quem respondeu e fiz isso. Ok, beleza. Aí, depois que eu fiz todas essas duas etapas, eu vou para a terceira e última etapa. O que que eu faço nessa terceira e última etapa? Eu vou abordar esse assunto novamente, tá lá nos meus stories, e eu posso fazer isso gravando, falando aqui, ou faço por escrito mesmo, tá? É importante a gente aparecer? Sim, tá? Mas, às vezes, a gente não tá no clima, digamos assim, ou às vezes vai ser mais objetivo, inclusive, fazer por escrito, então não tem problema, tá? Então, você faz uma fala sobre esse tema e chama a pessoa para conhecer o seu trabalho. Então, um exemplo aqui do meu caso, tá? O que que eu posso falar? Espera que eu vou beber mais água. Gente, meu nariz está terrível. Então, por exemplo, eu falei sobre a vergonha de gravar vídeos. Então, eu posso finalizar o meu dia assim. Hoje, o tema por aqui foi como perder a vergonha de gravar vídeos. Inclusive, um dos assuntos que mais apareceu aqui é que tem empreendedora que está com vergonha de aparecer, porque tem parente seguindo ela no Instagram e isso está deixando ela totalmente travada. Mulher, saiba de uma coisa. Você precisa aparecer, você precisa divulgar o seu trabalho, porque é ele que paga as suas contas. Então, se você passa por esse desafio, mas já entendeu que precisa superar isso, manda para mim um oi aqui no direct que eu vou te chamar e a gente vai trabalhar isso, tá? Algo nesse sentido. Eu faço como se fosse um resumo do que aconteceu no dia e falo para a pessoa me chamar. E eu posso fazer algo do tipo assim também, ó. Mas se você chegou agora e não tá entendendo nada que aconteceu hoje por aqui no perfil, faz o seguinte: volta nos stories para você entender a sequência correta. Por que que é legal quando eu peço para a pessoa voltar? O algoritmo, ele adora quando a pessoa volta nos seus stories, no sentido que ela se interessou tanto que ela quer entender o contexto. Então, essa chamada para voltar é super bacana, tá? Então, vamos supor, vou pegar um exemplo. hum, Digamos que você trabalha com moda, tá? Com moda plus size, um exemplo, tá? E você fez toda essa sequência falando sobre a questão da moda plus size. E aí você pode finalizar o seu dia falando assim: olha, hoje a gente falou sobre várias combinações de peça plus size, e ainda eu dei algumas ideias de como você pode fazer para se vestir da melhor forma, gastando pouco. Mas se você não está entendendo nada, chegou aqui agora, volta nos stories para você acompanhar o fio da meada, tá? Inclusive, se você quer saber mais sobre como ter essas peças maravilhosas aí na sua casa, manda um oi para mim aqui no direct que eu vou te falar tudo sobre isso. Sempre nesse sentido, tá? Faz um amarrado, um resumo do tema e pede para sua seguidora te chamar, porque aí você vai fazer a sua oferta para ela, tá bom? Então a gente engajou, fez todo um movimento, trouxe o conteúdo e ainda finaliza falando do nosso trabalho, oferecendo o nosso produto, oferecendo o nosso serviço, ok? E uma dica também especial antes de você finalizar esse passo, tá? Na verdade, três dicas. A primeira é, além dessa técnica de engajamento,
Outra técnica de engajamento que funciona muito é você ler ali os insights do seu Instagram. Lembra que eu te falei sobre alcance, impressão e tudo mais? Ver aquele conteúdo que mais teve esse alcance, impressão ou engajamento específico, no que a gente chama de orgânico, né? Aquele que você não impulsionou. Então, seja uma postagem, um stories, alguma coisa que você fez que super teve uma repercussão, e reproduzir esses formatos, tá? Porque aí você vai entendendo o que a sua audiência gosta. Então, se deu certo, faça uma remodelagem daquilo, uma reciclagem e use esse conteúdo novamente, porque ele tende a gerar novo engajamento, porque significa que as pessoas gostaram daquilo, tá? Estão aí comigo? Ah, ok. Significa que as pessoas gostaram daquilo, tudo bem? E para finalizar, se você ainda quer mais ideias sobre como ter mais criatividade para trabalhar esses conteúdos, ou entender o que é interessante, mas está muito corrido aí para você, eu sei, né? Não é à toa que as nossas aulas são curtinhas. Eu deixei também aqui no link da descrição do vídeo duas ferramentas que vão te ajudar a produzir esses conteúdos de maneira mais dinâmica, tá? O famoso Chat GPT, se você ainda não conhece, é uma ferramenta de inteligência artificial que gera muita coisa bacana. Vou deixar o link aqui para você. Também vou deixar uma aula para que você aprenda a usá-lo de maneira mais específica. E vou deixar para você também aqui o ManyChat, que é uma ferramenta também de inteligência artificial, de automação, que vai também te ajudar a otimizar o seu tempo na hora de criar esses conteúdos que engajam. Ok, mulheres? Então, beleza. Apliquem tudo isso e bora para o próximo passo vendedor.